Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo pode perder campeão da Copa do Brasil em janeiro para o futebol europeu. Xabi Alonso estuda investir em joia do Mengão, que fecha com a parceria do Vini Júnior. Reviravolta e permanência de Gabigol no Flamengo. Candidato à presidência diz que, se for eleito, vai conversar com o jogador. Flamengo solta a nota de repúdio depois de cenas de guerra na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. O candidato à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, disse que vai discutir a renovação do Gabigol e, se o atacante esperar até as eleições, o Cartola quer ter o camisa 99 no clube para a próxima temporada e, para isso, vai conversar com ele. Pelo que li, o Gabigol tem um acordo com outro clube e palavra tem que ser cumprida. Eu respeito os ídolos e seria leviano prometer algo em relação a ele. Mas, se o Gabigol puder esperar a eleição, eu me comprometo a colocar nossos profissionais para conversar com ele em busca de um entendimento, afirmou lá o BAP ao jornal O Globo. O candidato ainda aproveitou o momento para dar uma alfinetada no atual presidente Rodolfo Landim, que deve assumir um cargo de CEO do clube em caso de uma vitória do Dunche de Abrantes para o próximo triênio. O Gabigol afirmou, logo após a conquista da Copa do Brasil, que a diretoria do clube não cumpriu com as promessas de renovação e, com isso, o BAP quer fazer diferente. Aspas, não é a primeira vez que a gestão do Landim, de maneira pouco profissional, combina uma coisa com o jogador e depois volta atrás. E no caso do Gabigol, parece que ele voltou atrás e ficou querendo negociar pela imprensa via podcast, confirmou lá o BAP. Isso não pode acontecer e eu garanto que comigo não vai acontecer, até porque a minha gestão vai ser profissional. Quem vai negociar os contratos vão ser os profissionais que terão autonomia para isso dentro do orçamento e das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor, concluiu lá o BAP. Staff do Gabigol chegou até ir ao Ninho do Urubu para fazer fotos para a divulgação da renovação do contrato, que melou. Além disso, dirigentes do Flamengo telefonaram para os familiares do jogador para comemorar o acordo. O presidente Rodolfo Landim foi o responsável por travar a assinatura do contrato. Uma mini reformulação deve acontecer no elenco do Flamengo para 2025. E mais jogadores estão de saída, como é o caso do zagueiro Davi Luiz, do lateral Varela e do meio-campista Alan, segundo apurou o site RTI Esportes. De acordo com o site, o candidato da situação na eleição do Flamengo, o Dunche de Abrantes, vai dar autonomia para o Felipe Luiz reformular o elenco para o próximo ano, em caso dele vencer aí o pleito em dezembro. O treinador tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. Depois do Gabigol, o primeiro da lista de saídas é o Alan. O volante foi contratado em 2023 por 8,3 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais na cotação atual, e não correspondeu dentro de campo. Ele está no fim da fila das opções do meio de campo e perdeu espaço para o jovem Everton Araújo. A reportagem do RTI Esporte revelou que o volante recebe R$1 milhão por mês no Flamengo. O jogador chegou ao Flamengo sob indicação do Jorge Sampaoli, mas não caiu nas graças da torcida e é um dos jogadores mais criticados pela nação. A diretoria deve buscar uma venda no final do ano e o Corinthians já se manifestou interessado recentemente. O Davi Luiz, por sua vez, deseja renovar por mais um ano, mas ele é um jogador considerado caro para ser reserva. Ele ganha R$1,5 milhão por mês. O Davi é constantemente elogiado pelo Felipe Luiz, principalmente pela sua liderança nos bastidores.
mas o custo-benefício pesa e ele não vai ter o seu contrato renovado. Já o lateral Guilherme Varela tem contrato com o Mengão até 2025 e deve mesmo ser negociado com o futebol europeu. De acordo com o jornalista André Hernan, do portal UOL, o Gabigol deve assinar um vínculo válido até dezembro de 2028 para se tornar o segundo jogador mais bem pago do Brasil, superado apenas pelo holandês Memphis Depay, do Corinthians. Só que uma informação exclusiva do apresentador André Rizek, do Sport TV, bombou nas redes sociais na tarde desta segunda-feira. Durante o programa Seleção Esportes, o jornalista indicou que o Cruzeiro pode levar um chapéu de um clube do mundo árabe na próxima janela de transferências. O Gabigol só não está 100% confirmado no Cruzeiro porque existe a possibilidade de chegar a uma proposta financeiramente superior da Arábia Saudita para o jogador, disse lá o Rizek sobre a suposta reviravolta no futuro do jogador. Nos últimos dias, o portal Bola VIP Brasil noticiou o interesse no jogador pelo Al Ahly, que é o 8º colocado atualmente na Liga da Arábia Saudita. Em sua única experiência fora do Brasil, o Gabigol fracassou na Inter de Milão, da Itália, e no Benfica de Portugal, antes de vir para o Flamengo em janeiro de 2019. Em entrevista à Globo, o Gabigol confirmou que nunca recebeu uma proposta da gestão do Landim para ficar no Flamengo. O que melou a sua renovação foi o alto salário pedido por ele e a grande queda do seu desempenho em campo. O Flamengo não se acomodou com as cenas lamentáveis que aconteceram na tarde desse domingo, na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, e soltou uma nota de repúdio nessa segunda-feira, pedindo para a CBF e para o STJD punirem os envolvidos naquela confusão. Aspas. O Clube de Regatas do Flamengo vem a público depois das lamentáveis cenas de selvageria ocorridas ontem, dia 10/11, dentro e fora das dependências da Arena do Clube Atlético Mineiro, manifestar seu absoluto repúdio em face das agressões sofridas pelos torcedores profissionais envolvidos no espetáculo, jogadores e comissão técnica desse clube. Infelizmente, o cenário de guerra visto ontem não é uma novidade em jogos realizados em Belo Horizonte, contra a equipe do Atlético Mineiro. A rivalidade entre as equipes, que deveria ficar restrita ao ambiente desportivo de forma salutar, extrapolou a barreira do razoável, de modo que as autoridades, Ministério Público, órgãos de segurança pública, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, CBF e outros precisam e devem tomar medidas urgentes. O país inteiro foi testemunha das diversas e graves violências praticadas ontem por parte dos torcedores do Atlético Mineiro. Não se pode ignorar ou simplesmente deixar cair no esquecimento os episódios de violência que aconteceram nesse domingo. Eles precisam ser tratados com a importância e a atenção que merecem. Os gestores da Arena MRV, juntamente com a diretoria do Clube Atlético Mineiro, tinham a obrigação legal de organizar o evento e cuidar da segurança dos presentes, e não se desincumbiram disso. A fiscalização e revista de pessoas foi totalmente falha, permitindo o ingresso de bombas e outros artefatos que causaram grandes danos e ferimentos a pessoas. Mesmo a imprensa já tendo elencado os absurdos acontecidos ontem, o Flamengo entende que é de extrema importância relembrar alguns desses acontecimentos. 1. Na entrada da torcida do Flamengo ao estádio houve uma confusão generalizada, uma vez que o sistema de catracas do setor visitante não comportava a entrada da torcida. A Polícia Mineira agiu com truculência, jogando gás de pimenta nos torcedores, onde estavam idosos, mulheres e crianças. Os bares destinados à torcida do Flamengo pararam de vender bebidas e refrigerantes ainda no primeiro tempo do jogo, sendo que, além do calor intenso, os torcedores do Flamengo não tinham sequer acesso à água potável para limpar o rosto em razão do uso constante de gás de pimenta e ainda para se hidratarem.
o camarote destinado aos dirigentes e à comissão técnica do Flamengo não contou com segurança necessária para um evento dessa magnitude. Diversos torcedores do Atlético Mineiro ofenderam e ameaçaram os dirigentes do Flamengo e, principalmente, os seus familiares, no trajeto de acesso e de saída desses camarotes. Inúmeras bombas foram lançadas dentro de campo. Uma delas estourou muito perto do goleiro do Flamengo, Rossi. Outra quase atingiu o jogador Plata durante a comemoração do seu gol. E uma terceira, infelizmente, atingiu um repórter que estava trabalhando no jogo, Nuremberg José Maria, o qual não teve sequer auxílio da maca em campo, tendo que caminhar com dedos quebrados e um tendão rompido, vindo inclusive a ser submetido a uma cirurgia, como amplamente já foi divulgado pela mídia. Durante toda a partida foram arremessados copos e outros objetos nos jogadores do Flamengo, em campo e no banco de reservas, sem que a segurança da arena intervisse para conter esses arremessos. Invasão de campo pela torcida do Atlético Mineiro, com o objetivo de agredir fisicamente os jogadores integrantes da comissão técnica do Flamengo. Um tremendo absurdo. Durante toda a comemoração e a cerimônia de premiação, os responsáveis pela Arena MRV, de forma deliberada e antidesportiva, ligaram no último volume o sistema de som do estádio para tocar repetidamente, por quase uma hora, um hino do Clube Atlético Mineiro, em uma atitude desrespeitosa e contrária ao fair play. Foram verificados também atos de racismo e de misoginia, praticados por torcedores do Atlético Mineiro em face da torcida do Flamengo e de mulheres profissionais de imprensa. Destaca-se ainda diversos relatos de emboscadas de torcedores do Atlético Mineiro ao ônibus das torcidas do Flamengo, bem como reclamações de jornalistas sobre as condições de trabalho naquele estádio. Assim, considerando os fatos acima narrados, bem como a nítida falta de segurança dentro e fora da Arena MRV, esperamos que a Justiça Desportiva, em conjunto com a CBF, se posicione com firmeza para que sejam punidos todos os responsáveis pelos atos de vandalismo, agressão e selvageria que mancharam a imagem de uma das maiores competições do futebol brasileiro. Vale destacar que, se essas denúncias do Flamengo forem aceitas, a Arena MRV pode ser interditada, porque o artigo 211 prevê multa de até R$100 mil e interdição do estádio para o clube que deixar de manter o local que tem indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização. Fecha aspas. O responsável pelo julgamento vai ser o presidente do tribunal, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, que também vai avaliar se aceita ou não as acusações do Flamengo. A Procuradoria aguardava apenas a súmula do juiz Rafael Claus. No documento, ele relatou os arremessos de bombas e mais objetos, ostensiva, tentativa de invasão e o laser no rosto do Rossi o tempo todo. O volante Eric Pulgar não viajou para se apresentar à seleção chilena para os jogos contra o Peru e contra a Venezuela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, porque sofreu um problema muscular na final da Copa do Brasil e continua aqui no Rio de Janeiro. Além de desfalcar o Chile, o Pulgar também não joga nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro pela 33ª rodada do Brasileiro, que vai ser às 8 horas da noite no Maracanã. Ele vai passar por exames hoje para saber mais detalhes dessa sua lesão. O Gerson e o Léo Ortiz já se apresentaram na seleção brasileira e o jovem Plata à seleção equatoriana. E vão desfalcar também o Flamengo nesse jogo contra o Galo nessa quarta-feira. Se você está curtindo esse nosso programa, maravilha! Então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. Um dos grandes destaques e aposta do Felipe Luiz na equipe titular do Flamengo foi o jovem Everton Araújo. Com a ausência do De La Cruz, foi o garoto de 21 anos que assumiu a condição de titular do lado do Gerson.
Alan e até Carlos Alcaraz viram o jovem brilhar em campo. Segundo o portal Bola VIP Brasil, o Everton Araújo já assinou um contrato de publicidade com a Adidas, que também é a fornecedora de material esportivo do Flamengo, e acaba de fechar um acordo com a empresa Rock Nation Sports, mesmo grupo de empresários do Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira. A empresa também é responsável pela carreira do Endrick, lá do Real Madrid, do Douglas Santos, do Zenit e do Gabriel Martinelli, do Arsenal da Inglaterra, entre outros atletas do mundo do futebol internacional. A tendência é que o Everton Araújo fique ainda mais em evidência para os clubes europeus. Ainda segundo o portal, o atual campeão alemão Bayer Leverkusen e o Atlético de Madrid, da Espanha, são dois interessados no jovem talento. Inclusive, há 2 meses atrás, o técnico Xabi Alonso, do Leverkusen, enviou olheiros para observar o meio-campista em jogo. Nas 5 partidas que jogou com o Filipe Luís no Flamengo, o Everton Araújo recuperou 28 bolas, é o líder de desarmes do time. Ele tem 10 no total, mais 9 interceptações e teve 85% na precisão dos seus passes. Na semana passada, o Rivelino, campeão da Copa do Mundo de 1970, elogiou o trabalho do Filipe Luís em entrevista e, de quebra, enalteceu o futebol do Everton Araújo, que mostrou personalidade ao assumir o lugar do De La Cruz no time titular. O futebol europeu acena que vai vir com força total para tirar um campeão da Copa do Brasil pelo Mengão. Eu estou falando do lateral direito Wesley, de 21 anos, que deu a volta por cima depois da chegada do Filipe Luís e foi destaque do jogo decisivo contra o Atlético Mineiro nesse domingo passado. Não é de hoje que o Wesley vem fazendo grandes partidas e, com isso, vem se valorizando a cada dia no mercado da bola. O garoto, depois de muitas críticas da torcida, resolveu investir em si próprio e contratou um psicólogo e um personal trainer do próprio bolso para aprimorar a sua forma física e técnica, bem como a sua autoestima. E parece que isso aí está dando muito certo, porque ele melhorou da água para o vinho, principalmente com a chegada do Filipe Luís, e hoje é peça fundamental no esquema do treinador. Recentemente, Wesley teve a oportunidade de se transferir para a Atalanta da Itália, mas o negócio, no final, acabou não sendo concretizado. De acordo com informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, os representantes do Wesley vêm recebendo novos contatos e o Flamengo já enxerga a situação como uma boa oportunidade para fazer um bom caixa. A sua multa rescisória é de 150 milhões de euros e, segundo o Diogo Dantas, a decisão da venda do Wesley vai depender exclusivamente do resultado da eleição para presidente. Mas a sua saída é um desejo e dificilmente, em caso de uma boa proposta, o Flamengo vai barrar esse negócio. Vale destacar que essa transferência para a Atalanta girava em torno de 120 milhões de reais, mas acabou melando. Naquela época, o próprio jogador ficou incomodado com o desfecho negativo do caso. Porém, com a volta do assédio de clubes internacionais, a sua saída parece mesmo que vai acontecer e é uma questão de tempo. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Wesley para fazer caixa? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa, eu quero agradecer a presença de todos ontem na nossa live, que foi um sucesso, e a gente está querendo fazer outra pós-dia lá do jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro, que vai ser na quarta-feira, a famosa manhã. Então a gente está preparando uma live para quinta-feira às 19h30 e aí a gente espera vocês. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um grande abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, pra gente crescer o nosso canal, eu conto muito com você, bora lá ser feliz, pra cima deles, Mengão!